Oi, oi, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai entrar em mais uma de nossas aulas, né? Hoje a gente vai entrar num conteúdo novo, que é o conteúdo de líquidos corporais, certo? E como primeira aula, primeiro conteúdo, né, introdutório, hoje a gente vai falar um pouquinho, diferenciar um pouquinho, né, no primeiro momento, os chamados fluidos e secreções, né? Qual que é a diferença entre um e outro? São a mesma coisa ou não, né? Então, é o que a gente vai tratar hoje dentro desse contexto, tá? A líquidos corporais, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o conteúdo, né? A líquidos corporais é uma matéria bem gostosa da gente trabalhar. Eu vou até, a princípio, colocar aqui alguns conteúdos que nós vamos trabalhar juntos, tá? Para vocês entenderem o que vamos falar. Então, hoje nós vamos falar sobre os fluidos e secreções, né? Que é essa primeira aula, esse primeiro momento, certo? Na próxima aula, a gente vai começar falando do espermograma. O espermograma, ele é bem extensozinho, né? A gente vai falar sobre exame físico, né? Maneira de coleta, o modo, o que é necessário, para que seja colhido, né? Quais as preparações que o paciente tem que fazer para colher esse espermograma, de que maneira a gente analisa, né? Microscopicamente, morfologicamente. A gente vai falar disso dentro do espermograma, que é um conteúdo bem amplo. Depois, a gente vai entrar nos líquidos em geral. Então, a gente vai entrar no líquido, às vezes não nessa ordem, mas né, os que nós vamos falar. Líquido amniótico, vamos falar do líquido cefalorraquidiano. Falaremos também, deixa eu colocar aqui mais, sobre líquido sinovial, além do líquido pleural, líquido pericárdico, líquido peritoneal, olha o tanto, né? E se eu não tô esquecendo nenhum, são esses aí. Mas eu acho que eu tô esquecendo um, tô tentando lembrar. No decorrer a gente vai lembrar. Então, são esses alguns líquidos que a gente vai falar. Então, é líquido amniótico, cefalorraquidiano, sinovial, pleural, pericárdico e peritoneal. Então, tudo isso a gente vai se trabalhar aqui na líquidos corporais, tá bom? É bem interessante. Vocês vão ver que cada conteúdo é assim, encantador mesmo, né? O que acontece, a gente vai ver como se diagnostica, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tratar aqui, certo? Então, vamos lá, pra gente começar a diferenciar fluido de secreção. O que são fluidos, né? Fluido a gente vai lembrar que é aquele tipo de substância que estão permanentemente no corpo, certo? Então, assim, ela tá ali independente de qualquer situação. Ou seja, para que ela seja produzida, não é necessário que haja nenhum estímulo. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês estão aí me ouvindo, né? E tem alguém chorando? Não, né? Bom, graças a Deus não, né? Apesar que o choro ele pode ser de alegria ou de tristeza, né? Mas ninguém chorando aí, né? A não ser que alguém tenha tido um estímulo, né? Então, aquilo que não é necessário que aconteça um estímulo, como por exemplo, a gente chora, como dissemos, ou de alegria ou de tristeza. Então, eu passei num concurso, então eu posso chorar de alegria, ou seja, qual foi o meu estímulo externo? Essa conquista, né, de passar no concurso. Ou o segundo momento, eu estou chorando de tristeza porque, sei lá, porque eu não consegui fazer aquilo que eu queria, né, não deu certo e tudo mais, ou eu não passei no concurso, né, vamos pegar a mesma situação, não passei. Ou seja, né, é um estímulo externo também que veio de uma reação negativa, mas que houve. Nesse momento, nesse caso, foi necessário um estímulo, então isso não é fluido, né? Então, lágrima não é fluido, certo? Diferente do sangue, né? Então, o sangue é um bom exemplo para a gente citar que está permanentemente ali. Então, o sangue, ele independente de estímulo externo ou não, ele estará permanentemente no corpo, né? Além do fluido que protege o cérebro e a medula espinhal, que fluido que protege o cérebro e medula é esse que a gente está dizendo.
Esse daqui é o líquido céfalo-raquidiano, que a gente vai chamar de LCR, ou também conhecido como líquor. Opa! Líquor. Certo? Então, o líquor, ele constantemente tem que estar sendo produzido, porque ele precisa estar banhando o cérebro e medula, né? Então, constantemente em produção. Outro líquido, exemplo, né? O líquido que lubrifica as articulações, que é o que a gente chama de líquido sinovial. Lembra que eu falei lá atrás? Então, esse líquido também precisa estar constantemente sendo produzido. É necessário isso, né? Certo? Isso é fluido. Diferente, então, do que a gente conhece como secreção, que são produzidos de acordo com a demanda. Necessito de líquido, de um líquido, aqui, por exemplo, a lágrima, né? Porque eu estou chorando, né? Então, de acordo com a demanda. Então, por exemplo, a saliva, que é produzida mais intensamente quando nós mastigamos, a lágrima, que é secretada em maior quantidade quando choramos ou quando irrita. Então, são exemplos de secreção e não de fluido. Então, a lágrima, né? Um pouquinho, pra gente falar um pouquinho de cada um. É produzido pelas glândulas lacrimais. Isso aqui não vai interessar muito pra gente, porque não é o que a gente vai trabalhar. Então, eu vou focar mais nos pontos que a gente vai estudar mesmo. Então, produzido pelas glândulas lacrimais. Função principal, manter os olhos úmidos, lubrificados e com uma proteção também. E o adulto produz cerca de 1 a 2 litros de lágrima por dia, olha só, né? Que fica constantemente aí sendo produzida, mas obviamente que sofre um aumento com a demanda, como a gente disse. Segundo tipo de líquido, que é o fluido, né? Líquido cérebro espinhal ou céfalo-raquidiano. Ou, vou até colocar outro nome, líquor. É fluido, né, como a gente falou, filtrado do plasma do sangue. Qual a função dele? A gente vai falar mais, né, mas só para introduzir. Banhar as estruturas do sistema nervoso central, que seria cérebro e medula. Protege os tecidos nobres, né, tecidos sensíveis. E muitas vezes o médico pede análise desse líquido aqui para diagnosticar bactérias, vírus, fungos protozoários, inflamações, esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré, que acho que vocês já ouviram falar, e até mesmo meningite. Então, muito comum do médico solicitar a análise do líquor, né, coleta e análise do líquor, para avaliação disso daqui que a gente está dizendo, né, dessas patologias aqui. A saliva, né, das 4 secreções responsáveis pela digestão, a saliva é a primeira a entrar em ação, lembra? Da anatomia, a digestão começa pela boca, né, um processo de digestão químico que a saliva promove. E a acidez, né, dela, de um certo ponto, né, ajuda também na decomposição dos alimentos. Muco, o muco também extremamente importante, a gente não vai estudar sobre não, mas extremamente importante, tem que estar presente ali nos pulmões, né? E aí esse muco vai ser produzido então por células lá na árvore respiratória, então traqueia, brônquios, lembrar da anatomia novamente. E a função do muco é proteção, né? Apesar de não ser às vezes tão bom, né, aquela secreção que fica, mas é proteção e lubrificação do trato respiratório, né? Suco gástrico. Suco gástrico é a segunda secreção digestiva que nós temos, né? Então, quando está dentro do estômago, ele recebe esse banho mesmo do suco gástrico, né? Que também auxilia a quebrar os alimentos em partículas menores. Mas não vamos falar sobre ele, só estamos falando por conta de fluidos e secreções. Urina, né? Que vocês sabem, né? Que vocês viram lá no módulo, lá atrás, né? Nos módulos anteriores. Então, é um filtrado, né? Um líquido filtrado, obviamente, pelos rins, né? Onde são eliminados ali aquilo que o organismo não precisa mais, é eliminado, obviamente, pela urina, né? O mínimo que um adulto produz é de 0,5 litros por dia, né? E o normal em torno de 2 a 3 litros. Mas o nosso foco também não é aqui nesse momento a urina, não, né? Temos ainda o leite, né? Leite com função mesmo de alimento, né? De alimento da criança, né? Em sua composição estão todos os nutrientes necessários para a criança. E, né, até é interessante isso daqui a gente falar, que quem foi mãe recentemente, né, sabe disso. Muitos pediatras realmente não recomendam a ingestão de água enquanto a mãe tiver leite, né? Então, somente o leite para nutrir essa criança. A bilis,
que também é produzida pelo fígado, né? Um fluido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula. Coopera com o suco pancreático e auxilia nisso daqui, ó, digestão de alimentos. Mas também não é o nosso foco. Agora sim é o nosso foco, o sêmen, né? Nós vamos estudar sobre eles. Então, o sêmen, né? O líquido seminal, vou até colocar aqui, ó. Ou líquido seminal, né? É o transporte que os espermatozoides usam para se locomover e sobreviverem à jornada em busca do óvulo, né? Então a gente sabe que existem milhões de espermatozoides que competem para chegar no óvulo, mas somente um consegue. Então, para que ele consiga se locomover, é necessário que haja presença desse líquido seminal. E a gente vai entender que ter ocorrido ejaculação, né, ou seja, teve líquido seminal, isso não quer dizer que o paciente tem espermatozoide suficiente para fecundar esse óvulo, porque às vezes o líquido, a quantidade de líquido seminal, ela é alta, mas a quantidade de espermatozoides que tem ali não são suficientes para tal, tá? Então, a gente vai entender mais para frente que o paciente ejaculou, sei lá, 10 ml, né, que é uma quantidade significativa. Então quer dizer que tem muito espermatozoide ali. Não, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa relação a gente não pode fazer, né, não é uma relação sempre diretamente proporcional, tá? Então a gente vai estudar mais sobre esse líquido seminal, ok? Além disso, nós temos então o líquido sinovial, que eu falei para vocês lá atrás. Líquido sinovial é como se fosse um óleo mesmo, né? Que vem para isso, ó, lubrificar as articulações. Então, se a gente consegue mexer cotovelo, né? Ó, estende, contrai. Joelho também, isso só se dá porque nós temos um líquido nessas articulações. E esse líquido é chamado de líquido sinovial, certo? Então, ele é produzido por células das cartilagens. Então, a gente vai falar bem mais sobre esse líquido sinovial, que muitas vezes o paciente é gotoso. Então, um paciente gotoso, muitas vezes o médico pode solicitar a análise de líquido sinovial. E quando isso acontece, né, pode ser que a gente encontre esse líquido sinovial abundantemente e com alguns aspectos que remetem a esse processo gotoso do paciente, certo? Essa gota, né? E por fim, falando aqui um pouco mais sobre ele, né? Ele é até transparentezinho, né? Existem algumas células lá, no entanto, a gente vai ver mais pra frente também que quando a contagem é muito elevada, isso também vai remeter a um processo infeccioso, tá? Então é bem interessante. Então aqui eu coloquei alguns fluidos e secreções que nós vamos estudar nesse momento aqui dentro da líquidos corporais. Espero que vocês gostem, né, do conteúdo, do introdutório, tá, da líquidos corporais. É bem interessante a nossa disciplina e por um primeiro momento é isso, tá? Entender o que é esse fluido e o que é essa secreção, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho do que foi dito e qualquer dúvida podem me acionar que nós estaremos aí para responder, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.